O Real Madrid vive um momento que ninguém consegue explicar direito. O time perde a liderança, tropeça 3 vezes seguidas e joga como se estivesse sem norte. Mas ao mesmo tempo, continua respirando por causa de apenas 2 nomes: Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Se não fossem eles, Xabi Alonso provavelmente já estaria enfrentando a maior turbulência do seu começo de trabalho. E, ironicamente, justamente o jogador que ele insistiu em deixar no banco foi o cara que iniciou a jogada que salvou o Madrid contra o Girona. Hoje a gente destrincha tudo isso. E se você curte uma análise profunda, já deixa o like e se inscreve no canal. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. O empate contra o Girona deixou evidente um padrão que se repete rodada após rodada. O Real Madrid não controla mais os jogos como antes. O primeiro tempo foi lento, previsível e cheio de buracos, tanto no meio quanto nas costas dos laterais, permitindo que o Girona chegasse com organização e confiança. O time tentava circular a bola, mas parecia reagir sempre atrasado. E quando o sistema coletivo falha, cada pequeno erro vira um desastre iminente. Foi exatamente o que aconteceu na jogada do gol deles, resultado de uma sequência de falhas individuais e posicionamento confuso. Courtois salvou o Real Madrid de tomar um prejuízo maior no primeiro tempo. As 2 defesas dele mantiveram o time vivo, mas não impediram a sensação de vulnerabilidade constante. Cada ataque do Girona parecia mais bem estruturado do que qualquer construção ofensiva do Madrid. A transição defensiva foi lenta. Tchouaméni perdeu acompanhamento. Trent falhou na leitura do lance e Narri acertou um chute indefensável. A jogada expôs um problema recorrente. A defesa funciona apenas quando alguém resolve salvar o lance. Nunca porque o sistema defensivo está bem coordenado. O Real voltou do vestiário mais agressivo, com mais intensidade e mais pressão na saída de bola. Mas a essência continuou a mesma. Um time que só reage quando está encostado na parede. O comportamento lembra uma equipe que depende de um estalo individual e não de uma construção coletiva consciente. Mbappé tentava acelerar. Bellingham carregava. Valverde corria. Mas faltava clareza de ideia. Faltava organização. Faltava controle emocional. E é justamente nesse cenário de caos controlado que Vinícius Júnior costuma aparecer, porque parece ser o único que decide mudar o ritmo quando o time travou completamente. Vinícius havia flertado com o gol algumas vezes, mas foi numa jogada típica dele: velocidade, coragem e leitura, que arrancou o pênalti que recolocou o Real no jogo. O lance nasce de pura iniciativa pessoal. Ele busca, acelera, corta, sofre a falta e entrega de bandeja a chance de empate. Mbappé converteu com a frieza de sempre, mas toda a construção nasceu do brasileiro. E isso escancara algo que incomoda parte da torcida. Quando Vini decide jogar, o Real cresce. Quando ele não assume o protagonismo, o time estaciona. Essa dependência é tão clara que chega a ser desconfortável. O empate fez o Real Madrid aumentar o volume ofensivo, mas ainda assim o time não encontrou uma jogada coletiva sólida. Tentativas isoladas se acumulavam. Vini finalizou 2 vezes. Mbappé quase marcou em cima da linha. Bellingham tentava organizar o caos e a defesa oscilava entre momentos seguros e lapsos perigosos. A equipe criava pelo cansaço, não pela inteligência tática. Não havia controle, apenas repetição de jogadas intuitivas. E esse padrão é extremamente preocupante, porque mostra que a resposta do time não é estratégica, é emocional, baseada no desespero e na capacidade individual dos craques. O Real Madrid vive uma dependência tão grande que já não pode ser ignorada. 3 empates seguidos, perda da liderança, oscilações defensivas e meio-campo desconectado mostram que o plano de jogo não evoluiu. Bellingham virou meio-armador mais recuado. Valverde fica preso a funções táticas. Arda Güler ainda não se encontrou em campo e Tchouaméni alterna entre controlar e comprometer. Quando o sistema falha, toda a responsabilidade cai nos ombros de Vini e Mbappé. É como se o time inteiro esperasse que os 2 resolvam tudo. E essa receita não sustenta uma temporada longa e pesada. A situação beira o simbólico. O jogador que o técnico relutou tanto em usar como titular é justamente o cara que está salvando o Real Madrid semana após semana. Vini já tirou o time de enrascadas inúmeras vezes, mesmo vivendo um ano fisicamente abaixo do ideal. Enquanto isso, a pressão em cima de Xabi Alonso cresce. Nos bastidores, há questionamento interno. Na imprensa, o debate é constante. Na torcida, o clima é dividido. E se o Real tivesse perdido para o Girona, o ambiente seria explosivo. A temporada está sendo segurada por 2 jogadores, não pelo coletivo. Mesmo quando Bellingham joga bem, ele precisa recuar demais para compensar o desencaixe do meio. Valverde faz muito, mas perde impacto ofensivo. Trent cria, mas falha defensivamente. Militão segura, mas é sobrecarregado. O time tem bons nomes, mas não tem encaixe. E isso leva a uma pergunta inevitável. Até quando Vinícius e Mbappé conseguirão sustentar um time inteiro nas costas? Eles resolvem porque são extraordinários,
Mas nenhum clube gigante constrói temporada dependendo exclusivamente de lampejos. O Real Madrid está flertando com o risco de transformar 2 supercraques em muletas. O mais preocupante é que até times tecnicamente inferiores, como o Girona, se mostram mais organizados. Eles sabem como entrar em campo, como ocupar espaço, como explorar fragilidades, como reagir sem se desesperar. O Real Madrid, por outro lado, parece um time que só encontra força quando está prestes a afundar. Corre atrás do placar, perde controle do meio, falha no retorno defensivo e depende de milagres individuais para se manter vivo. Não é sustentável, não é competitivo, não é digno do patamar que o clube exige. O problema deixou de ser pontual. Ele virou sistêmico. O Real Madrid está andando numa corda bamba perigosa. Vinícius Júnior e Mbappé funcionam como a rede de proteção que impede a queda. Mas ninguém sabe por quanto tempo isso vai durar. O time precisa recuperar identidade. Precisa de um plano tático. Precisa parar de esperar que os craques salvem tudo. Se continuar assim, a temporada corre risco sério de desandar. E pior, se um dos dois tiver uma queda física ou técnica, o rendimento do time inteiro despenca junto. O momento pede resposta urgente, dentro e fora de campo. O Real precisa voltar a jogar como Real Madrid. 1-1 contra o Girona, 2-2 contra o Elche, 0-0 contra o Rayo Vallecano. O Real Madrid tem uma sequência muito grande de jogos fora de casa, questão de calendário, e vai ter o próximo também fora de casa, mas fora de casa não tá conseguindo vencer as suas partidas. A Fortaleza, que conseguiu montar no Bernabéu fora de casa, não tá funcionando pro time de Xabi Alonso, que acumulou esses 3 empates consecutivos em La Liga, que fizeram com que o Real Madrid perdesse a gordura acumulada dentro da competição e perdesse também a liderança do campeonato espanhol. A briga por La Liga é uma realidade nesse momento. São 4 times com 3 pontos separando os 4 times que estão na ponta hoje de La Liga. Depois a gente vê uma brecha bem maior já para o 5º colocado. Barcelona com 34 o primeiro, Real Madrid com 33 o segundo, Villarreal com 32 o terceiro e Atlético de Madrid com 31 o quarto. O Atlético de Madrid, que nesse momento aí da competição, é o que acumula uma melhor sequência de vitórias. São 6 vitórias consecutivas do time de Simeone, que volta a estar na briga pela competição depois de um início de temporada ruim. Mas é uma briga de 4 hoje. Na próxima rodada a gente tem Barcelona contra Atlético de Madrid e um Real Madrid viajando para enfrentar o Atlético de Bilbao. Se o Atlético vence o Barcelona e o Real Madrid não consegue ganhar o seu jogo, quem pode terminar a próxima rodada na liderança é o Villarreal, para vocês entenderem como que tá a briga hoje de La Liga. É uma briga real dentro do Campeonato Espanhol, porque nenhum time tá conseguindo ser constante. O time mais constante nesse momento é o Atlético de Madrid, só que lá no início foi um time que perdeu muitos pontos também. Analisando somente o Real Madrid, o time de Xabi Alonso conseguiu vencer apenas um jogo dos últimos 5 e vivia uma crise de resultados, mas agora também tá vivendo uma crise futebolística, né? Porque a gente sabe o que o Xabi Alonso quer fazer. É um time que quer pressionar alto, que quer ficar com a bola, que quer controlar o seu jogo, que quer dominar o seu rival, e esse Real Madrid não consegue fazer isso. É um time que tem dificuldade pra ou começa o jogo fazendo isso e não consegue manter durante os 90 minutos, ou vai acabando encontrando uma forma de dominar o seu rival pro final das partidas, como aconteceu hoje contra o Girona. Mas mesmo dentro desse controle, não é um Real Madrid que leva perigo constante pro seu adversário, que às vezes ataca com muitos poucos jogadores dentro da área, então às vezes a bola para dentro da área e ninguém finaliza, porque não tem ninguém ali. Ou tem muitos jogadores, mas não tem uma forma organizada de fazer isso. Então realmente é uma crise futebolística hoje vivida pelo Real Madrid do Xabi Alonso, que é um time de fases, como bem disse o Xabi Alonso, tem momentos nos quais se reconhece uma forma e uma personalidade de jogo, mas na grande maioria a gente não sabe muito bem ao que o Real Madrid do Xabi Alonso está jogando ou o que ele quer fazer. E agora eu quero saber de você. Xabi Alonso está sendo carregado pelos craques? Ou existe um plano que ainda não apareceu? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no Footplay News para não perder nenhum capítulo dessa novela madridista. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.